O que significa ter a mente de Cristo? Nossos versículos iniciais se encontram na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos do 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. 34 e 35. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que palavra extraordinária do apóstolo Paulo. Que exaltação que ele fez do nosso Deus, né? Igreja gloriosa, povo santo, amados do Pai, preciosos de Deus, esposa do Senhor, mais do que vencedores em Cristo, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, hoje vamos falar do que significa ter a mente de Cristo. Alguns irmãos nos perguntam isso, né? Então nós resolvemos trazer à tona de novo esse assunto. Não tem muito tempo falamos sobre isso, mas estamos falando mais uma vez desse assunto, até para trazer essa resposta para os irmãos que estão chegando agora na graça. Alguns nos perguntam isso já há algum tempo, né? E a gente vem recebendo nos últimos tempos algumas dúvidas sobre isso. Irmão Cristiano, o que significa ter a mente de Cristo? Ter a mente de Deus em nossa mente não é algo inimaginável? Olha, abençoados, sim é. Vocês viram aqui o apóstolo Paulo se referindo à grandiosidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Gente, não há como você imaginar a grandiosidade do conhecimento de Deus. Não há como mensurarmos. Deus, ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou o cosmos, ele nos criou, ele criou os animais. Tudo que existe foi criado por ele e para ele. Você viu que nós lemos aqui. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso a glória é dele para sempre, como Paulo falou aqui. Então, observando isso aqui que o apóstolo Paulo falou, a gente começa a ter um vislumbre, né, de leve da grandiosidade do conhecimento de Deus, da sabedoria, dos juízos de Deus, que são inescrutáveis. O que é isso, irmão Cristiano? Inescrutável é algo incompreensível. Aí alguém pode se perguntar, irmão Cristiano, como é que pode algo que é incompreensível estar em nossa mente tão limitada? O Paulo pergunta, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem foi um instrutor de Deus? Não tem isso. Entende? Ele criou tudo. Ele é o arquiteto de tudo. Então você pensar que a mente de Deus pode estar em nossa mente realmente é algo inimaginável, porque nós, como seres humanos, jamais teríamos condições de ter e de entender as coisas de Deus. Então, abençoados, as coisas de Deus muitas vezes são realmente inescrutáveis. Muitas vezes a gente observa coisas que não fazem tanto sentido, mas às vezes não faz sentido para nós humanos, com a nossa limitação, com a nossa mente humana. São coisas de Deus. Por isso, inclusive, que a palavra diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, o que são coisas ocultas? É aquilo que realmente a mente humana não compreende. São coisas inescrutáveis, incompreensíveis. Os juízos de Deus não podem ser entendidos. Um grande erro que as pessoas têm, inclusive principalmente no meio teológico, é o fato das pessoas tentarem entender a mente de Deus teologicamente. Não dá, irmão. As pessoas ficam criando teses aí fora para tentar entender as coisas de Deus e nem tudo dá para ser entendido. Você entende aquilo que Deus permite. E você entende quando você tem a mente de Cristo. Olha só. Quem não tem a mente de Cristo, entre aspas, ativada, né? A gente costuma usar esse termo aqui, é metafórico, né? Ativada, ou seja, acesa, vívida pela palavra, não entende. Compreendem o que eu estou falando? Para você entender o mínimo que Deus permite,
tem que ser por meio da mente de Cristo. Só que a totalidade do conhecimento de Deus, da ciência, os juízos de Deus, Paulo falou, e vou repetir, são inescrutáveis. Não há como você entender com clareza, com exatidão, com a mente limitada que nós temos aqui. Então, de fato, gente, olha só, ter a mente de Cristo não é você ter todo o juízo de Deus. Não é você ter na sua vida toda a sabedoria que pertence só a Deus. Repito, as coisas ocultas pertencem a Deus. Ou seja, aquilo que ele não revelou, que pertence só a ele, é só dele. Agora, há coisas que ele revela. Ele revela por meio da sua palavra. Então, o que é ter a mente de Cristo? É ter toda a sabedoria de Deus? Claro que não. Ter todo o conhecimento dele? Não. São coisas insondáveis, gente. Inimagináveis. São coisas assim que a nossa mente não tem realmente capacidade. E vocês podem notar que as pessoas ficam tentando entender as coisas. Olha, vocês querem um exemplo de uma distorção que vem de tentar entender as coisas? O próprio ateísmo. O ateísmo, com essa ideia de evolução das espécies, isso é uma bobagem, isso aí. Ah, irmão Cristiano, mas tem estudos. Gente, tem estudo de tudo que você imaginar. Agora, o fato de ter teses não significa que essas teses são verdadeiras. Haver estudos é uma coisa. Esses estudos corresponderem à verdade é outra coisa bem diferente. Mas eles tentam, porque no raciocínio humano eles não conseguem vislumbrar que haja um Criador. Parece loucura para eles, né? Então eles ficam tentando entender, não, o universo foi criado com um Big Bang, houve uma explosão, porque explodiu ali uma partícula. Que partícula? E havia o que antes dessa partícula? Ao redor dela, ela explodiu e deu início ao universo? Aí eles ficam criando teses, não porque é universo, porque agora é multiverso. É tanta besteira, sabe? Tanta bobagem. E aí, como eu falei, teoria da evolução das espécies. Não, porque a vida começou ali aleatoriamente, aí teve um peixinho lá que saiu da água andando. Poxa, gente, pelo amor de Deus. Tudo isso é o quê? É o homem com a sua incapacidade tentando entender as coisas de Deus. Aí diz que a vida veio por acaso. Veja só que coisa absurda, gente. Olha, se pudéssemos calcular a probabilidade de a vida começar como eles dizem que começou, a conta daria impossível. Vocês estão entendendo? É probabilisticamente impossível a vida ter começado assim. Ah, houve ali reações químicas aleatórias, um ajuntamento ali de condições. Que nada, abençoado. Foi Deus que criou a vida. Mas eles tentam entender com a mente limitada deles. Não, porque nós somos cientistas, né? A nossa ciência. Olha, a ciência do homem tem coisas boas. Eu entendo os aspectos bons da ciência humana como algo vindo de Deus também. Porque toda a ciência, todo o conhecimento é dele, não é do homem. Agora, dentro da ciência, como dentro de qualquer outro segmento humano, existe a altivez, né? O homem se achando maioral, né? Então, a ciência, ela vem de Deus, só que o homem se rebela nisso também. E começa a dizer que não, a ciência é dele, ele descobriu, ele fez, ele aconteceu. Eles estão aí batendo cabeça até hoje, tentando entender a origem da vida e a origem das espécies. Ah, a espécie era assim, não, porque era assado. Porque eles estão perdidos. Eles querem tirar o Criador da equação deles e essa equação nunca vai fechar sem o Criador. Porque as coisas de Deus são inescrutáveis. Então eles podem fazer quantas ciências eles quiserem. O mundo, a vida, o universo foram criados. Não existe a possibilidade de tudo isso existir e ser como é de maneira aleatória. Isso é uma loucura. Mas é o homem tentando pensar como Deus ou tentando entender as coisas de Deus. Não consegue. Não consegue. As coisas de Deus, ou aquilo que está oculto, que pertence a Deus, é só dele. Se ele não revelou, pertence a ele. Se você não entende, é porque ele não quis revelar. Ponto final. Mas, irmão Cristiano, dito tudo isso, então o que significa ter a mente de Cristo? Gente, vamos lá. Ter a mente de Cristo não é ter a posse de todos os desígnios de Deus, né?
toda a sabedoria, toda a ciência? Claro que não. Nós não teríamos capacidade para isso. Ter a mente de Cristo é ter em nossa mente um aspecto muito específico do conhecimento de Deus. Ou seja, a mente de Cristo é a manifestação do conhecimento do Evangelho. A mente de Cristo é o Evangelho da graça de Deus manifestado aqui. Perceberam? Então, ter a mente de Cristo, dentro daquilo que Ele nos permite compreender dos seus mistérios, é conhecer o Evangelho genuíno, verdadeiro, a palavra predestinada de sabedoria. Essa revelação ativa, por assim dizer, a mente de Cristo em nossa mente. Perceberam? O apóstolo Paulo dizia ter a mente de Cristo, por quê? Porque ele recebeu do Senhor a revelação da graça. O Paulo, gente, ele tinha muito conhecimento teológico do sistema judaizante. O Paulo foi fariseu, ele tinha muito conhecimento da lei, obras da lei. Inclusive, ele diz que era um fervoroso praticante, um fervoroso observador da lei. Ele chegou a perseguir os primeiros irmãos, né, que creram em Jesus, chegou a persegui-los por causa da lei. Então, Paulo tinha um grande conhecimento teológico, mas nós sabemos que conhecimento teológico religioso é coisa mundana. Não é de Deus, é do mundo. Então, a mente de Cristo foi ativada, entre aspas, na mente de Paulo, através da revelação que ele recebeu no paraíso. Paulo disse isso, né? Eu fui levado ao paraíso, não sei se no corpo ou fora dele, e lá no paraíso eu ouvi palavras inefáveis, que ao homem nem é lícito falar. Paulo disse, olha, o que eu recebi de revelação é algo tão grande que nenhum homem, nem mesmo eu, nenhum homem deveria ouvir aquilo de tão precioso que é. Mas pela misericórdia de Deus, essa parte, esse aspecto do conhecimento, Deus revelou. Então, primeiro a Paulo, até porque Jesus de Nazaré já havia profetizado o ministério de Paulo. Jesus de Nazaré havia profetizado que viria o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade foi e é, para sempre será, o Evangelho da Graça. É interessante isso, gente. Muitas pessoas atacam o apóstolo Paulo porque não tem argumentos contra a graça, né? Então, inclusive, há muitos judaizantes hoje, até na internet afora tem muito isso aí. Eles ficam assim, Paulo era um mentiroso, Paulo era um louco, Paulo não tinha noção de nada. Você pega as doutrinas de Paulo, gente, e você vê a profunda coerência de tudo que ele ensinou. Não há uma vírgula fora, não há falta de coerência alguma. Todo conhecimento muito bem encaixado, um quebra-cabeças, né? Que nós vamos juntando as peças, nós pegamos as informações que estão nas cartas de Paulo, né? E vamos juntando as peças dessas informações e monta-se um quebra-cabeças perfeito. E as pessoas dizem que é loucura. Não, porque Paulo era um louco, Paulo foi apóstolo nada. Por quê? Porque Paulo combatia o sistema religioso judaizante, gente. A graça combate isso, religiosidades em geral. Aí os religiosos, não tendo argumentos, porque eles olham o que Paulo escreveu e pensam, poxa, como é que eu vou argumentar contra isso aqui? Aí eles fazem o quê? Atacam o mensageiro. Não é? É o famoso argumento ad hominem. Quando você quer argumentar alguma coisa, mas não em cima do raciocínio. Você argumenta em cima da pessoa, você ataca a pessoa e não o raciocínio da pessoa. Então muitos fazem isso. Então muitos atacam Paulo nesse sentido porque não tem argumento contra a graça, gente. Quando você lê a graça, você vê ali a revelação claríssima. E você vê que não tem como argumentar, então você tem que destruir o mensageiro. Ah, Paulo é louco, Paulo não era apóstolo, Paulo era isso, era aquilo. E ficam nessa história aí. Entende? Só que não. O apóstolo Paulo teve um ministério legítimo. E o próprio Jesus, repito, Jesus ainda nos dias da sua carne, legitimou esse ministério do Espírito da Verdade. Nós temos um estudo muito maravilhoso específico sobre isso, sobre o Espírito da Verdade. Vou deixar na descrição do vídeo. Você que está assistindo esse estudo pela gravação no YouTube, vai encontrar na descrição do vídeo o link desse estudo sobre o Espírito da Verdade. Você vai ver que o ministério da graça de Deus foi predestinado e foi predito por Jesus ainda
como o Nazareno. Que coisa tremenda, né? Então, abençoados, o apóstolo Paulo dizia ter a mente de Cristo porque ele recebeu de Jesus esse aspecto específico do conhecimento de Deus, que foi a revelação da graça. Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Tá vendo? Olha, eu não aprendi com Gamaliel, que Paulo aprendeu a teologia da lei com Gamaliel, né? Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então ele pertenceu àquela escola, que era uma escola, inclusive, muito respeitada das doutrinas judaicas, né? Só que Paulo não recebeu esse conhecimento de Gamaliel, não recebeu de nenhum doutor da lei, não recebeu nem mesmo dos discípulos de Jesus de Nazaré. Não, nenhum homem. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Por isso que Paulo disse, eu tenho a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Por causa de quê? Por causa da revelação da graça. Observe só o contexto imediato anterior aqui. Nós lemos Gálatas 1, 11 e 12, né? Vamos ler agora Gálatas 1, 6 até o 9. É o contexto imediato. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Os Gálatas foram chamados através de que palavra? Graça de Cristo. Palavra esta que Paulo disse aqui no contexto, que havia recebido do Senhor por revelação. Perceberam? Então os Gálatas foram criados em graça. Vocês foram chamados pela graça, Gálatas. Eu ensinei para vocês evangelho, Gálatas. Só que vocês estão abandonando rapidamente para seguirem outro evangelho. Agora observe o que ele diz no 7. Que, na realidade, não é o evangelho. Meus amados irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Pode parecer evangelho, mas se não ressaltar Jesus como Deus, Cristo a partir da cruz e agora como Deus sobre todos, se não ressaltar o que ele fez no Calvário, as conquistas e bênçãos entregues de graça pela graça, entende? Sem a necessidade de qualquer obra religiosa, sem a necessidade de qualquer mérito humano, se é doutrina, se é mensagem, não tem isso. Não é evangelho. Pode parecer evangelho. Tem muita coisa aí fora hoje em dia que parece evangelho. Por quê? Porque eles falam de Jesus. Muitos, inclusive, falam até da graça. É aquilo que eu sempre digo aqui. Boa parte do sistema religioso hoje, talvez a grande maioria, diz que prega graça. Se você perguntar para o mais ferrenho líder religioso, vai dizer, não, é graça. Claro que eu prego a graça. Tempo da graça, estamos no novo pacto. Então, com algumas poucas exceções no sistema religioso, todo mundo hoje diz que prega a graça. Só que, amado, dizer que prega a graça não é suficiente. Dizer que fala de Jesus não é suficiente. Tem que falar o evangelho verdadeiro, genuíno. O evangelho que revela que tudo nos foi dado gratuitamente por Deus, que tudo já foi consumado, que todas as bênçãos espirituais já foram dadas. Percebe? Isso o sistema religioso não prega. O sistema diz que você tem que pagar o preço para ser abençoado, tem que fazer campanha, tem que lutar para ser salvo, tem que se manter dentro das diretrizes religiosas para que você possa chegar no futuro, segundo eles, será no futuro, né? Não será. Já foi o juízo final que eu me refiro, né? Mas eles dizem que haverá um juízo final no futuro. Então você vai chegar diante de Deus no suposto juízo final futuro e vai dizer para Deus o que você fez. Olha, Senhor, eu fui fiel dizimista, tá? Senhor, eu usei a roupa que o meu pastor mandou eu usar. Eu não faltei o culto. Eu fiz a campanha, Senhor. Eu subi ao monte, eu jejuei. Eles dizem que você vai apresentar essas coisas a Deus e também boas obras, né? Eu fiz boas obras, eu alimentei ali a pessoa, eu dei cesta básica para outra, eu fiz o bem ali, então tem que ser salvo, Senhor. Gente, no fundo é isso que o sistema prega. Ah, Senhor, frequentei o templo, paguei o preço, eu não faltei uma reunião, eu estava lá. Isso não significa absolutamente nada no que se refere à salvação, vida eterna.
Vida eterna é um dom gratuito de Deus, como já lemos aqui inúmeras vezes. Dom gratuito, ele deu, é um presente gratuito. Dons de Deus são presentes, coisas gratuitas, que vêm do amor de Deus. Sabe, Deus nos dá os dons como bênçãos espirituais e até como capacidade para nós exercermos a nossa vida espiritual nesse mundo. Então, tudo que Deus fez por nós e como Ele nos conduz hoje, tudo é pela graça e pelo amor de Deus. Então, amado, se não tem isso como base no seu raciocínio, não é evangelho. Então, Paulo fala, olha, gente, na realidade não é evangelho, porque esses caras aí que estão invadindo a igreja, era isso que estava acontecendo ali, né? Não só na igreja dos Gálatas, mas em outras igrejas também. Pessoas com aquele pensamento religioso, que até criam em Jesus, tinham Jesus como Messias, toda aquela história, mas diziam, não, vocês mesmo crendo em Jesus, têm que participar da lei, têm que cumprir. Inclusive, eles queriam até quem não era judeu, quem não era israelita, que vivesse também, ou seja, os gentios, né? Eles queriam que os gentios também vivessem como se estivessem debaixo da lei, cumprindo mandamentos, circuncidando, aquela coisa toda. Gente, religião não é evangelho. Evangelho é uma coisa, religião é outra. Então, o sistema católico, o sistema protestante evangélico, em todos os seus incontáveis segmentos, isto não é evangelho, sinto muito. Olha, amados, eu falo isso com amor e com todo respeito. A minha intenção não é te atacar. Você está me assistindo aí, de repente você é pentecostal, você é batista, você é da Universal, você é católico, ou você é de uma outra religião qualquer. A minha intenção aqui não é te atacar, debochar da sua fé, etc. A minha intenção é falar a verdade. Então, se Deus permitiu que você estivesse aqui nessa transmissão ou assistindo pela gravação, então Deus, acredito eu, está te dando uma oportunidade para você entender o evangelho. O que é pregado fora da graça não é evangelho. Então Paulo disse, olha, vocês estão dando ouvidos a outro evangelho que na realidade não é evangelho. Vamos voltar à leitura aqui, ó. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Gente, colocar religião, obras da lei, ou qualquer que seja o pensamento humano, no evangelho, misturar Cristo com isso é perversão. Então, nós que hoje estamos em graça, a grandiosa maioria veio do sistema. Antes da graça, nós estávamos pervertidos. A nossa mente era uma mente pervertida, porque nós achávamos que aquilo era evangelho. E não era. 8. Olha o que Paulo fala no 8. Mas, ainda que nós, ou seja, ele ou qualquer um do ministério dele, qualquer cooperador dele, Paulo, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente, olha só, daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Olha só, gente, o que Paulo fala. Ô Gálatas, olha só, o que vocês ouviram de mim é tão sério que se eu mesmo, amanhã ou depois, vier aqui, ou qualquer dos meus cooperadores vierem aqui, ou mesmo um anjo brilhante, maravilhoso, lindo, com asas maravilhosas do céu, chegar aqui na igreja e pregar um evangelho diferente da graça, é maldito. Isso é ou não é uma palavra fortíssima? Porque qualquer palavra que não é a graça de Deus é amaldiçoada. 9. Como já dissemos, agora repito, Paulo foi enfático, né? Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, qual evangelho eles receberam? O evangelho da graça. O evangelho que Paulo recebeu no terceiro céu, como nós lemos aqui agora há pouco no contexto, né? Eu recebi por revelação do Senhor Jesus. E ele disse, vocês foram criados, chamados pela graça. Então ele diz, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente da graça que vocês já receberam, que seja amaldiçoado. Então, o nosso chamado é confessar anátema para qualquer que seja a palavra fora da graça. Anátema é maldição. Então, veio para a tua mente, é diferente da graça? Anátema. Não receba. Porque não é o conhecimento de Deus, abençoado irmão, abençoada irmã. Repito, religião não vem do coração de Deus.
Religiões são conjuntos de dogmas que homens criaram, algumas baseadas levemente na Bíblia, outras nem isso. Mas tudo vem do coração do homem. Então nós temos que estar alinhados com o Evangelho da graça de Deus, o único Evangelho verdadeiro para a nossa geração. É a palavra predestinada de sabedoria, como costumamos dizer aqui. Esta palavra, sim, é a mente de Cristo em nós. Quando o Evangelho da graça chega em nosso entendimento, abre os nossos olhos, é a mente de Cristo sendo ativada em nossa mente. Vocês estão entendendo? Então veja só, abençoados, o que Paulo fala aqui a respeito disso, né? O Senhor Jesus, ele mediou a nova aliança. Assim como Moisés foi mediador da antiga, Jesus foi mediador da nova. E ele estabeleceu então a nova e eterna aliança. A nova aliança, ela é nova para sempre, ela é eterna, né? Então, pensar com a mente de Cristo é pensar de acordo, é pensar alinhado ao Evangelho da graça. 1 de Coríntios, capítulo 2. Vamos ler os versos do 1 até o 16. Vamos lá. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Por que Paulo fala isso? Como eu disse agora há pouco, o Paulo tinha muita sabedoria teológica da lei. Só que ele não veio com aquela eloquência da lei, com a sabedoria técnica dos textos do Antigo Pacto, da lei, obras da lei, mandamentos. O Paulo não veio com aquilo ali para os coríntios. Alguns até tinham esse expediente ali, porque na igreja dos coríntios havia diversos ministrantes ali. Só que Paulo não. 2 e 3. Pois decidi nada saber entre vocês. Ou seja, eu cheguei aqui para vocês, para ministrar, mas eu decidi não saber nada além de quê? A não ser Jesus Cristo. E Paulo foi específico, tá? Veja, Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, eu não preguei nem a lei de Moisés e nem Jesus de Nazaré, porque também ele estava debaixo da lei. Então eu não vim aqui para falar do que Jesus fez debaixo da lei, etc. Ainda que muitas coisas foram maravilhosas, né? A história de Jesus é deslumbrante, maravilhosa, extraordinária. Mas ele estava debaixo da lei. A própria palavra diz, né? O Senhor nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, porque ele veio para cumprir a lei. Então Paulo fala, não, eu não vim falar disso com vocês. Conhecimento da lei que eu tenho, um vasto conhecimento da lei, mas eu não vim falar disso aqui. Eu não vim falar de Jesus de Nazaré, não, até porque eu não andei com ele. Eu vim falar de Jesus Cristo crucificado. Ou seja, eu vim falar da cruz, do que ele fez no Calvário. Isso é a graça. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Provavelmente por causa de perseguições, né? Enfim, o Paulo esteve ali nesta condição, em fraqueza, com temor, tremor, etc. Mas ainda assim, apesar disso, ele cumpriu o seu chamado ali. 4 e 5. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. E repito, Paulo tinha condições, tinha conhecimento, mas não. Mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Gente, olha só. Falar da cruz é falar do poder do Espírito. É demonstrar o que o Senhor Deus fez por meio de Cristo. Vocês entendem? Quando você fala da cruz, quando você fala da graça, quando você fala das conquistas do Senhor Jesus, você está demonstrando o poder de Deus. Você não está falando de teologia, não está falando de religião, de cadeiras acadêmicas. Não, você está falando do poder do Espírito, poder salvador que limpou os pecados, que aniquilou a morte, etc, etc. Que deu tudo pela graça. Isso é demonstração de poder. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana. E quando Paulo fala de sabedoria humana aqui, ele está falando de uma sabedoria muito específica, tá? Ele está falando de sabedoria religiosa. Já vamos constatar isso aqui. Mas no poder de Deus. Então a nossa fé tem que estar fundamentada, gente, no poder de Deus. O poder salvador, poder de cura eterna, o poder da graça, de libertação. Fé é isso, né? 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros,
mas não da sabedoria desta era, sabedoria religiosa. Ele até poderia estar falando aqui de filosofias diversas dos homens, né? De outros assuntos de conhecimento humano. Mas aqui ele está sendo bem específico. Ele está falando da sabedoria religiosa, não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. 7. Por que eles estavam reduzidos a nada, aliás? Por quê? Porque o evangelho estava avançando e o conhecimento religioso judaizante estava caindo por terra. É por isso que Paulo falou isso. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, olha só, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Por isso que nós chamamos de palavra predestinada de sabedoria. É a sabedoria que foi pré-ordenada. Entende? Jesus, a cruz, a graça, esta era a sabedoria que estava oculta, porque ela só poderia ser revelada no tempo certo. Como a graça poderia ser revelada antes de ser estabelecida? Como eles poderiam entender sem a direção do Espírito? Porque antes da cruz não havia direção do Espírito. A direção específica para os judeus era da lei. Então não havia direção espiritual. Então a revelação da graça tinha que vir no seu tempo certo. Então, Coríntios, eu não falo de sabedoria religiosa, eu tenho muita, mas eu não falo dela, pelo contrário. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou, ou seja, foi predestinado esse conhecimento, antes do princípio das eras para a nossa glória, versículo 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Gente, os poderosos da era aqui eram os doutores da lei. Eram os líderes religiosos, que eram sim poderosos do ponto de vista dos judeus. Vocês estão entendendo? Havia nas igrejas muitos judeus. Havia gentios também? Sim, mas havia muitos judeus. Pessoas que eram acostumadas a viverem debaixo do jugo dos escribas e fariseus, dos poderosos, do sumo sacerdote, toda aquela turma ali, né, que Jesus inclusive combateu a beça em sua época. Eles eram considerados os poderosos. Ah, irmão Cristiano, não eram os romanos, ou no caso não era o Estado romano? Claro, gente, politicamente Roma era poderosa. Mas o assunto de Paulo aqui é outro. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Ou seja, os religiosos tinham muito conhecimento da lei, os doutores da lei, etc., mas eles não entenderam Jesus. Pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha só que coisa. Aí você vai dizer, mas irmão Cristiano, quem crucificou Jesus foi Roma. Gente, do ponto de vista da força estatal, foi Roma. Mas quem crucificou Jesus, quem matou Jesus, foi o sistema religioso da época dele. Como eu posso provar isso? O próprio Paulo falou isso. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo disse que os judeus nos perseguem, os quais mataram o Senhor Jesus. Paulo falou, não é o Cristiano. Foi Paulo. Mais uma vez, se referindo aos judeus que o perseguiam, e perseguiam Paulo ferozmente, queriam até matá-lo, fizeram até jejum para matá-lo. Ele fala, esse povo aí, os judeus, eles mataram o Senhor Jesus. Então, quando ele fala de quem crucificou Jesus, está falando do sistema religioso judaico daquela época. Então, esses poderosos referidos eram poderosos do ponto de vista espiritual para os judeus. Ou seja, os judeus tinham aquele povo, aquelas lideranças, né, como grandes poderosos da fé deles, muito respeitados. E Paulo fala, eu não vim falar do conhecimento desses caras. Eu tenho, mas eu não vim falar disso aí com vocês. Porque esses caras não entenderam nada, mesmo porque se tivessem entendido, eles jamais levariam Jesus à cruz. 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nenhuma mente, por mais conhecedora que fosse, conseguiu entender a graça. Nenhuma mente teve a revelação antes.
quem teve um vislumbre da graça foi Abraão. Porque Paulo fala que Abraão, antes da lei, recebeu o evangelho, né? Então Abraão teve um vislumbre da graça. Mas a revelação veio através de Paulo. Jesus ressuscitado revelou a Paulo, já no tempo da nova aliança, depois da cruz. Então nenhum profeta anterior, nenhum grande conhecedor da lei, nenhum ferrenho religioso ali havia entendido e conhecido. Porque para entender essa verdade é só por revelação de Deus, amado. Entendeu? 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, olha só. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 11. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Ou seja, só conhece o seu interior o seu próprio espírito, né? Entende? Só a própria pessoa conhece o seu interior. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Por isso que o Evangelho só é revelado pelo Espírito. Não por teologia humana, não por religião. 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Lindo, né? Aqui o Paulo faz um jogo de palavras com a palavra Espírito, porque a palavra Espírito literalmente significa sopro, vento. Daí vem aquela história de vento de doutrina. Ou seja, eram raciocínios soprados, ventilados no mundo. Aí Paulo fala, não, nós não recebemos esses ventos aí, do mundo. Religião é vento do mundo, gente. Tá? Espírito do mundo aqui é uma referência aos raciocínios ventilados ali. Inclusive dentro das próprias igrejas. Mas nós recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Percebeu? Gratuitamente, ou seja, para que entendamos a graça. Coríntios, nós só entendemos a graça por revelação de Deus e do Espírito. 13. Delas também falamos, ou seja, da gratuidade, das coisas dadas gratuitamente, né? Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, não foram os escribas, fariseus, etc., os doutores da lei, sumo sacerdote, Gamaliel, não foi ninguém desse povo que nos revelou isso, tá? Foi o Espírito. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, pela religião, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Está vendo, abençoado? Tem que ter o Espírito para entender. Por isso que a graça não foi revelada antes. Porque antes não havia a presença do Espírito Santo na vida de ninguém, nem mesmo dos eleitos de Deus. Então eles não teriam capacidade de entender a graça. Só depois do advento da nova aliança do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque parece loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Claro. 15 e 16. Mas quem é espiritual, quem tem o Espírito Santo, quem é guiado por ele, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que temos a mente de Cristo? Porque entendemos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Percebeu agora o que é ter a mente de Cristo? É entender a graça. O contexto deixou claro. Para você entender um texto, gente, tem que observar o contexto. Então, o contexto deixou claro. É a revelação do que nos foi dado gratuitamente. Em outras palavras, é a revelação da graça. É a palavra predestinada de sabedoria, que nenhum religioso anterior conheceu. Nem mesmo os discípulos de Jesus, nem mesmo os profetas do Antigo Pacto. Nenhum deles conheceu e entendeu. Porque só é revelado pelo Espírito. Percebeu? Só pode ser discernido espiritualmente. Então Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós pensamos como Cristo pensa em relação à graça. Pegou, né? Então, irmão Cristiano, o que significa ter a mente de Cristo? É ter o conhecimento do verdadeiro Evangelho que nos revela tudo o que foi dado gratuitamente.
O único evangelho que existe. Esse evangelho é a inteligência de Cristo. Você, eu, nós que temos hoje o conhecimento da graça, pela misericórdia de Deus, não por nossos méritos ou por nossa sabedoria humana, não, pela misericórdia do Senhor, nós temos a inteligência de Cristo em nossa mente. Colossenses 1, 3-9. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então os colossenses ouviram do apóstolo Paulo o Evangelho. Eles ouviram de Paulo indiretamente, tá? Já vamos entender isso aqui. 6. Que chegou até vocês, ou seja, o Evangelho, a revelação chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo. Vocês veem, a graça estava avançando ali, né? Como graças a Deus está avançando hoje também. Como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram, olha só o detalhe, e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Percebeu o detalhe? Ouviram e entenderam. Não basta ouvir, né? Tem que ouvir e entender. Então, desde que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês, meus irmãos, minhas irmãs, vocês estão ouvindo a graça? Eu pergunto hoje. Mais do que isso, estão entendendo? Perceberam? É a inteligência de Cristo. Ouvir e entender a graça em toda a sua verdade. É o que nós nos esforçamos aqui para trazer para vocês sempre, né? O conhecimento da graça. 7 e 8. Vocês o aprenderam de Epáfras, tá vendo? Por isso que eu disse que foi indiretamente, né? Epáfras era um cooperador de Paulo, né? Naturalmente aprendeu a graça por meio de Paulo e levou esse conhecimento para os colossenses. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, o apóstolo Paulo designou Epáfras, ele foi lá, falou da graça e trouxe de volta a informação de que os colossenses eram amáveis, etc., né? E tinham fé, muita fé no Senhor, aquela coisa toda. Maravilha, né? 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Olha que coisa linda. Orar por eles. É lindo, né? E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Vocês percebem por que muitas vezes eu falo isso aqui? Irmão, quer que alguém receba graça? Ore por essa pessoa. É um dos caminhos que Paulo ensina aqui. Ore e peça que Deus encha aquela vida do conhecimento. Direção de Deus, né? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento. Então, eles experimentaram ali a doutrina da graça por meio de Epáfras, mas naturalmente precisavam conhecer outras coisas, né? Então, Paulo fala, eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Conhecer a graça é ser inteligente do ponto de vista espiritual. É ter a inteligência, a mente de Cristo em sua mente. Entende? Irmão Cristiano, e quem não conhece a graça? É o quê? Uma vez me perguntaram isso, me marcou muito isso. Eu achei interessante. Mandaram uma mensagem para mim falando assim, irmão Cristiano, o irmão fala da inteligência de Cristo e tudo mais, mente de Cristo. E quem não tem esse conhecimento da graça? É o quê? É burro? A pessoa perguntou isso para mim. Falei, abençoado, não é burro o termo, é cego. Então não é questão de burrice espiritual, entre aspas. É cegueira. Vejam só, 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus desta era, ou deste século em outras versões, ou poderia ser traduzido por Deus desse mundo, cegou o entendimento dos descrentes. Olha só, cegou. Aí o sistema diz que é o quê?
que é um diabo espiritual, tal, um suposto Lúcifer, né? Ele é que cega. Paulo não está falando nada disso aqui, esqueçam isso. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Olha só, que é a imagem de Deus. Então havia ali, como há até hoje, uma cegueira espiritual, que impede as pessoas de enxergarem o evangelho. Você acabou de ler aqui. As pessoas, a maioria aí no sistema hoje, não enxergam a luz do evangelho. Por quê? Porque é uma cegueira. Olha o contexto, lemos o 4:4, né? Vamos voltar um pouquinho e ler o 3, do 14 ao 18, para você ver quem era o Deus daquela era e que é até hoje. Olha só. Na verdade, as mentes deles se fecharam, o entendimento se fechou, ficou cego. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, a religião dos judeus. Perceberam? Enquanto as pessoas estiverem envolvidas com a religião dos judeus, a antiga aliança, elas têm as mentes fechadas. E, amados irmãos, vejam, a antiga aliança, apesar dela já estar obsoleta, vencida, ultrapassada, o fim da lei foi Cristo, só que ela influencia até hoje, porque as pessoas insistem em suscitar ou ressuscitar, né, a antiga aliança na mente do povo. Princípios da antiga aliança, obras da lei. Vocês estão entendendo? Então é um véu que permanece, como eu falei para vocês. O Deus daquela era acaba sendo hoje também, nesse sentido, entende? De ser um instrumento de cegueira. Não foi retirado, o véu no caso, porque é somente em Cristo que ele é removido. É só Cristo que remove pelo seu evangelho, 15:16. Aliás, 15 ao 17. De fato, olha só, até o dia de hoje, e aí eu estendo até hoje, né? Porque Paulo está falando da época deles lá, né? Até hoje, na época deles. Eu estenderia até hoje. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, opa! Quem era então o Deus daquele século? Moisés. O sistema diz que é um personagem fictício. A Bíblia, no contexto, diz que é Moisés. Ou seja, a lei, os mandamentos, o antigo pacto, a religião. A religião é o Deus desse século. Vocês estão entendendo? Porque Moisés aqui não é o homem Moisés, né? Moisés é o que ele representava. Até o dia de hoje, quando Moisés é lido, ou seja, ele era o Deus desse século e segue sendo, né? Um véu cobre os seus corações, ou seja, há uma cegueira na visão. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Muitos aí precisam ter Moisés fora de suas vidas, né? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Entende? A liberdade do conhecimento do Evangelho. 18. E todos nós, olha só, com a face descoberta. Ou seja, sem o véu de Moisés, sem o véu religioso. Vocês estão entendendo, abençoado irmão? Abençoada irmã? O véu era cegueira. Em Cristo, ele é removido por meio do verdadeiro evangelho de Cristo, a sabedoria predestinada de Deus, evangelho da graça. Né? E todos nós, então, com a revelação do evangelho, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Que coisa linda, né? Perceberam? A mente de Cristo, a inteligência de Cristo está em nós que estamos debaixo da graça. Isso não é mérito nosso, é mérito de Deus, Ele que nos deu. Então, irmão e irmã, valorize isso. Valorize a mente de Cristo na sua mente, a inteligência de Cristo na sua inteligência. Muitos estão aí ainda hoje na cegueira, com o Deus desse século, daquele e desse que é a religião, cegando as suas mentes e os seus entendimentos. Perceberam? Nós pregamos aqui a graça do Senhor Jesus, com o ímpeto que pregamos há quase 20 anos, porque entendemos a importância de você ter a sua vida liberta do sistema religioso. Assim como eu tive a minha vida, minha esposa teve a dela, minha mãe e tantas outras pessoas tiveram, nós entendemos que há muitos outros irmãos que precisam que o Deus desse século, que é a religião, caia por terra também na vida deles.
para que eles tenham ativada na mente deles a mente de Cristo, para que eles tenham a inteligência de Cristo na inteligência deles, para que se libertem dos templos, dos sacrifícios, das obras mortas, tudo isso que não presta, que não leva a nada, é perda de tempo. Então, amados, louvado seja Deus pela sua mente. A mente de Cristo está em nossa mente. Não é que nós tenhamos todos os desígnios de Deus, não. Mas a revelação da graça nós temos. Isso ativa a mente de Cristo, a inteligência de Cristo em nós. Isso tirou a cegueira religiosa que nós tínhamos antes. E nós glorificamos a Deus por isso. Eu quero encerrar com Efésios capítulo 1, 16 até o 18. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Olha aí, mais uma vez, né? Paulo orando pela igreja, no caso aqui pelos Efésios. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o quê? Espírito de sabedoria e de revelação. Ó, no pleno conhecimento dele. Naturalmente, também os Efésios já tinham algum conhecimento da graça. Mas Paulo disse, eu oro para que esse conhecimento se amplie. Que seja pleno, espírito de sabedoria e de revelação. Como imitadores de Paulo que somos, nós também hoje oramos por nossos irmãos para que eles também tenham espírito de sabedoria e de revelação. Para que eles tenham a mente de Cristo, a inteligência de Cristo. 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Percebeu? O que é ter o olho iluminado? É ter o olho sem o véu. Porque na metáfora do impedimento, o véu impedia a luz do evangelho. Não acabamos de ler agora há pouco? O véu impedia a luz do evangelho de chegar, como impede até hoje. Agora, olhos iluminados são olhos sem véu. São olhos que enxergam a luz do evangelho. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A riqueza da gloriosa herança é a graça. A graça, as bênçãos espirituais, todas elas que nos foram concedidas, é a nossa herança no Senhor. Percebe? O Senhor nos deu gratuitamente. E entender isso é ter a mente de Cristo, é ter a inteligência de Cristo ativada em nossa inteligência. Deus seja louvado por isso. Amém.